Galera, boa noite, bom dia, boa tarde. Bom, eu vou começar uma série de vídeos rápidos falando sobre os conteúdos da física para a gente poder ganhar algum tempo e usar nossas aulas para fazer exercícios. Esse primeiro aqui é um improviso, que eu estou tentando arrumar aqui o espaço para poder fazer nossas gravações. E como é um conteúdo mais teórico, eu achei legal abordar ele numa forma de um conteúdo gravado. Então hoje nós vamos falar sobre centro de gravidade e ponto material. Bom, o que é esse tal desse ponto material? É um conceito muito utilizado na mecânica para o estudo dos movimentos. Basicamente ele é o quê? É olhar um corpo complexo como se fosse um ponto único no espaço. Aqui a gente vê um exemplo, deixa eu usar a caneta, deixa eu usar aqui o apontador. Aqui a gente vê o exemplo de um carro que tem dimensões grandes, definidas em metros, e a gente está reduzindo ele para um único pontinho C no trajeto entre a saída A e a chegada B numa rodovia. Ou seja, o que a gente fez? A gente pegou todo esse corpo complexo e reduziu em um único ponto para poder estudar ele. Ele é utilizado para reduzir corpos extensos, corpos complexos. A gente vai achar esses diferentes nomes no material, nos materiais que estiverem por aí, em pontos, que são esses nossos pontos materiais. Essa simplificação, gente, ela é basicamente para desconsiderar os efeitos da geometria no estudo. Vamos imaginar o seguinte: se eu estivesse considerando toda a geometria, eu teria que ver o tamanho da rodovia, nesse caso aqui, eu teria que ver o tamanho da rodovia, a extensão dela, a largura, os cantos, mesma coisa do carro, tamanho de roda. Mas eu não preciso de nada disso, porque eu só quero saber quanto tempo que ele demora para sair do ponto A para chegar no ponto B. Então eu não preciso dessa complexidade, então eu posso reduzir isso em pontos. Então isso é uma simplificação que considera o efeito do tamanho da geometria do corpo. Mas isso é muito importante, gente. Só pode ser usado quando as dimensões não afetarem o estudo. Ou seja, eu não posso usar um estudo de força em que o tamanho do meu corpo depende. A minha força vai ser aplicada aqui no carro, aqui no carro, aqui no carro. Nesse tipo de caso, eu não poderia usar essa teoria do ponto material. Mas como eu estou vendo um caso genérico e que eu não preciso ver as dimensões, eu posso reduzir o meu corpo a um ponto. Bom, antes de mais nada, vamos definir o que é esse tal de ponto material, corpo extenso. O ponto material, essa definição aqui é bem teórica, né? É um corpo no qual suas dimensões podem ser desprezadas em relação à distância, ou seja, aqui não importa onde as forças estão sendo aplicadas, a que distância elas estão sendo aplicadas, porque o corpo é tão pequeno que isso é irrelevante, entendeu? Ou seja, o que importa basicamente é que a força está sendo aplicada no corpo, tá? Já no corpo extenso, gente, a gente não pode mais desprezar as dimensões, porque o tamanho das dimensões ela é da mesma ordem das distâncias analisadas no corpo. Ou seja, esse aqui é uma barra e tem 3 forças aplicadas, tá vendo? Eu não posso mais considerar elas no mesmo ponto de aplicação. Eu tenho que ver, essa força 3 está aplicada no meio. Essa força 3 está aplicada numa ponta. Essa força 2 está aplicada na outra. Porque o ponto que essas forças estiverem no corpo vai impactar meu estudo, entendeu? Então, é esse tipo de análise que a gente vai fazer para definir se é um ponto material ou se é um corpo extenso. Mas olha só, a pergunta que não quer calar. Onde que a gente vai definir esse ponto material? E eu dei aqui a cola num quadro gigante, que é o nosso centro de gravidade. O que é o centro de gravidade? O centro de gravidade é definido como o local do corpo num sistema de corpos onde podemos considerar o peso total. Ou seja, é o local do corpo onde podemos transferir todas as forças aplicadas nele. Confesso, isso aqui é bem confuso, mas eu vou explicar aqui pela figura e vai ficar bem simples. Vamos imaginar que a gente tem um corpo super complexo, que é esse balão aqui, cheio de pesos distribuídos nele, tá? Agora, vamos imaginar o seguinte: tem algum lugar nesse balão aqui todo em que, se eu somasse todas essas distâncias onde os pesos estão sendo aplicados, x e y, tá? Se eu fizesse uma média ponderada de todas essas distâncias, tá? Deixa eu botar aqui os pontos aqui. Ficou meio ruim, mas acho que deu para entender o que eu quis dizer aqui. Se eu fizesse uma média ponderada de cada um desses pezinhos e cada um desses pontos de distância, eu ia achar um lugar no meio desse balão que representasse o meu peso médio. Vou botar aqui peso médio, M. E que lugar é esse que está esse peso médio, gente? Esse aqui é o meu centro
de gravidade. Tá? É o meu CG que a gente chama, centro de gravidade. Essa é a forma bem teórica de como se calcula isso. Tá? Mas eu vou mostrar para vocês como é que é a fórmula matemática. Bom, a fórmula matemática do centro de gravidade é a média ponderada dos pesos e dos seus pontos aplicados. Ou seja, a posição x do centro de gravidade, que é o xCG, é o peso 1 multiplicado pelo x1. X1 é essa distância aqui. Eu botei aqui. Mais peso 2 multiplicado pela distância 2. Então, é essa distância aqui, x. Mais, aí vai n pesos, né, que seria peso 3 e sua distância x, peso 4 sua distância x, dividido por todas essas distâncias x somadas. Isso aqui vai me dar a posição x do centro de massa, aqui, ó, o x, tá? Isso aqui é o x do CG. Eu sei que estragou o desenho, mas só para ilustrar. E, bom, a posição y do centro de massa, deixa eu apagar aqui isso tudo, ela também é encontrada da mesma forma, só que com as distâncias y. Então, quais são as distâncias y? Aqui eu tenho um y1 multiplicado pelo meu P1, mais o y2 multiplicado pelo meu P2, perdão, de 3 aqui, opa, confundi, mas acontece. Aqui é o 2, e aqui é o 4. Então, ou seja, eu vou fazer a mesma coisa. Peso 1 vezes y1, peso 3 mais y3, peso 4 vezes y4, peso 2 vezes y2, somo tudo e divido por todos esses somatórios de y. E eu vou encontrar a posição y no qual está meu centro de massa. Meu y de CG. Ou seja, é uma média aritmética para encontrar o local que está o ponto de gravidade. Mas, Lucas, a gente vai fazer essa conta toda na prova? Não, a gente não vai fazer isso tudo, gente. A gente já tem mais ou menos tabelado onde é que estão esses centros de massa. Se a gente for precisar fazer isso, tá? Que muitas vezes a questão já dá qual é esse local. Então, olha só. O centro de massa e o centro de gravidade é algo muito trabalhoso de ser calculado, tá? Caso a gravidade seja constante, ou seja, se a gravidade for constante no corpo que eu estou analisando, a gente tem que o centro de gravidade ele coincide com o centro de massa, tá? E o que isso implica? Que em corpos simétricos, a gente vai ter esse centro, esse ponto central, como o seu local de centro, o centro geométrico desses corpos. Ou seja, numa esfera, está aqui, num cilindro, está aqui, num cubo, está aqui, numa placa. Então, o que eu vou resumir esse slide todo aqui? A gente não vai precisar calcular isso. Em corpos simétricos, a gente vai ter que o centro de gravidade, o centro de massa, vão coincidir com o centro geométrico. Ou seja, é só aplicar o ponto central e reduzir essa figura a esse pontinho. Ou corpos muito complexos, sei lá, o corpo de um ser humano, enfim, um carro. A gente não vai precisar fazer isso, que a gente vai poder simplesmente adaptar isso a um ponto, ou a própria questão vai dar pra gente qual é esse local, tá, gente? Isso aí a gente não precisa se desesperar. Mas a gente tem que entender o que é esse conceito. Não é simplesmente eu reduzir a minha figura a um ponto. Tem toda uma física, uma teoria por trás disso. E por que a gente fala nesse ponto? Que é importante isso. É esse ponto que a gente vai colocar nossas forças quando a gente for estudar as forças. Naquele caso aqui, que eu vou voltar aqui, no caso anterior que eu mostrei para vocês, as forças distribuídas lá no corpinho, aqui nesse centro é onde a gente vai aplicar as forças no nosso estudo, tá? Para a gente fazer o nosso estudo de força, que eu vou mostrar para vocês nas outras aulas. É simplesmente isso. Bom, e como eu disse, quando a gente descobre o ponto material, quando a gente descobre esse centro de gravidade, a gente consegue reduzir o nosso corpo complexo em um ponto material, desde que esse ponto não atrapalhe o nosso estudo, ou seja, essa pedra aqui super complexa, reduzida num ponto de massa m. E esse é o ponto que a gente vai usar para nossos estudos de força. Galera, eu vou tentar fazer conteúdos rápidos para vocês, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, se achou que ficou ruim, se achou que ficou bom, vocês podem falar comigo, quero um retorno, quero saber como é que tá. E vou passar exercícios para vocês também para a gente começar a praticar, tá?